completar a nossa exposição. Homens santos de Deus falaram quando foram movidos pelo Espírito Santo. Bem, talvez o modo melhor de dizê-lo seja, homens falaram da parte de Deus quando foram movidos pelo Espírito Santo, e você sabe muito bem que a palavra movidos talvez possa ser mais bem traduzida por levados, ou, a tradução que para mim é mais recomendável que todas as outras é com a palavra dirigidos, conduzidos. A grande afirmação feita é que estes homens foram tomados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, apoderou-se deles, deu-lhes uma mensagem, conduziu-os, dirigiu-os enquanto escreviam e registravam o que lhes era dado. E, naturalmente, essa é exata e precisamente a alegação feita pelos próprios profetas. Estas eram as expressões empregadas: veio sobre eles a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eles não o dizem, foi isto que pensei, mas, assim diz o Senhor. Outra frase é, o peso do Senhor, referindo-se à mensagem colocada pelo Senhor sobre eles, aquilo que veio a eles da parte do Senhor, ou o constrangimento causado pelo Senhor obrigando-os a escrever, são essas as expressões. E o que consubstancia esta verdade ainda mais é aquilo que já lhes fiz lembrar, a saber, a declaração feita pelo apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no sentido de que havia ocasiões em que os próprios profetas não entendiam o que estavam escrevendo. Longe de ser seu pensamento e sua ideia, eis o que ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas. Aí está, pois, mais uma prova de que sua mensagem era uma mensagem dada a eles. Mas podemos ir mais longe ainda. A Bíblia nos diz definida e especificamente, não só que estes homens foram chamados por Deus por meio do Espírito Santo, mas também que às vezes eles eram chamados contra a sua vontade e contra o seu desejo. Por certo, você se lembram de que Jeremias, pobre Jeremias, muitas vezes levanta as suas objeções. Vocês já leram os capítulos 15 e 20 do seu livro? Leiam-nos de novo e notem quantas vezes ele diz, não quero transmitir essa mensagem, sei que ela vai levar a problema e que eu vou ficar impopular, provavelmente vou ser lançado na prisão. Mas Deus fala e lhe diz, você tem que transmiti-la, você é obrigado a dizer esta palavra. Deus o chamou contra a sua vontade, ele não o queria falar. Quantas vezes isso é verdade acerca dos profetas, este chamado de Deus, não a vontade deles. A palavra era lançada sobre eles, eles eram literalmente arrastados por Deus o Espírito Santo, e como aquele navio foi arrastado no Adriático. Noutras palavras, fomos iniciados por Pedro, dessa em maneira bastante explícita, na grande doutrina neo e veterotestamentária da revelação. A afirmação aqui feita é que a Deus aprove, em sua infinita compaixão e condescendência, falar aos homens. E feita a reivindicação, em prol deste livro, de que ele é absolutamente único, que não há no mundo nenhum outro livro como este. Todos os outros livros são a produção do homem, são o resultado da vontade do homem, do entendimento do homem, do discernimento do homem. Mas há um livro, o livro, que alega que é o registro do falar de Deus. E ele alega isso com relação à mensagem, revelação, e também com relação à maneira pela qual a mensagem foi registrada. Inspiração. O que a doutrina pretende dizer é que estes homens eram controlados pelo Espírito Santo de tal maneira que eram salvaguardados do erro, eram guiados, não somente ao conhecimento da verdade, mas também em sua maneira de expressar a verdade. Era dado livre curso à personalidade deles, mas sob o controle do Espírito Santo, e isso garantia este resultado final. Pois bem, claro está que isso é uma das coisas mais admiráveis e miraculosas. Nós afirmamos que essa produção é a palavra de Deus. Neste livro temos o único relato de Deus que o homem possui. Que podemos nós saber verdadeiramente acerca de Deus, senão o que nos é dito neste livro? Vocês podem raciocinar, se quiserem, por meio da natureza, e chegarão a um Criador. Nunca vão chegar a um Pai e a um Deus amoroso, jamais conhecerão Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente quando Deus revela seu ser, seu caráter e sua santidade neste livro é que realmente fica sabendo algo sobre ele. Contudo, não somente isso, aqui Deus revela seus pensamentos concernentes ao homem, à vida e ao mundo. Aqui nos é dito como o homem veio à existência, como todos os problemas do homem são uma consequência do pecado, o que Deus fez acerca do pecado, e o que Deus vai fazer acerca do pecado. Temos aqui o mapa da história. Temos aqui uma filosofia dos séculos. Aqui nos é dito o que vai acontecer nos dias futuros, e esse, lembre-se, é o objetivo imediato de Pedro aqui. Ele esteve falando a estas pessoas sobre a volta de Cristo, a segunda vinda. Como posso saber que isso vai acontecer? Bem, minha resposta final e única é a seguinte: vejo isso exposto na Bíblia, e eu creio que este livro não é imaginação de algum homem, mas é Deus o Espírito Santo falando por meio do homem. Quando o leio sou confrontado pelo fato de Cristo. Sou confrontado por estes registros inspirados, autênticos, e eu creio no que creio sobre Cristo porque vejo o fato exposto aqui, e, portanto, creio quando o livro me diz que ele voltará. Ou eu aceito este livro e as realidades que ele apresenta, ou então baseio a minha vida e a minha visão do futuro nos pensamentos, ideias, percepções e entendimentos dos homens. E
quando me vejo confrontado por estas alternativas, digo a mim mesmo que sou levado a crer nesta palavra, que não é da vontade do homem, mas que é produto de homens movidos, sustentados, inspirados, arrastados, conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Aqui está uma palavra que na verdade e de fato é a palavra de Deus. Não é interpretação particular, não é entendimento humano, é Deus falando. Quem é sábio ouça a palavra de Deus. O Velho Testamento realmente só pode ser entendido em Jesus Cristo. O Velho Testamento é um livro que, de certa maneira, não tem sentido enquanto você não olhar retrospectivamente com olhos cristãos e à luz do cumprimento e efetivação do que ali está predito. Naturalmente, esse é o jeito certo de ler o Velho Testamento, é captar, quando você o lê, que é um livro de promessas, um livro de sombras, um livro de tipos. Tudo nele é temporário, nota-se isso e tudo o que nele foi escrito. Os episódios ali registrados são, indubitavelmente, ações que valem por si, e elas têm sua própria importância e significação, mas cada uma delas sugere muito mais do que diz. Sente-se que é tudo uma espécie de legislação cedilha maiúsculo ou temporária, que estamos num período de interregno, que estamos olhando adiante e para frente. O Velho Testamento é, todo ele, um livro de tipos e de expectação, buscando, esperando e procurando algo. Ora, a grande declaração que Pedro faz aqui é que Cristo, e sua vinda à terra, é o cumprimento de tudo quanto ali está exposto. Você certamente se lembra de que Paulo expressa a mesma coisa com sua linguagem e a seu modo quando diz, todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém. 2 Coríntios 1:20. Lá estão as promessas, aqui está o sim, a resposta, o amém, a consubstanciação, o cumprimento de tudo o que Deus dissera por meio dos seus profetas do Velho Testamento. Aqui está, por excelência, uma das grandes chaves para o entendimento da Bíblia, uma chave que também nos ajuda a demonstrar a admirável unidade e maravilha do livro. Cristo é o centro do livro, tudo no Velho Testamento olhava para frente para ele, tudo no Novo Testamento olha para trás para ele. Ele é o centro da história. Ele é o ponto focal do movimento global da humanidade, desde a criação até o fim dos tempos. E em ele, em sua pessoa, que se vêem reunidas e juntas todas as promessas de Deus. Elas, todas e cada uma delas, têm seu sim e amém em ele, e em ele a palavra da profecia é feita mais segura, por sua vinda. Por todas as suas palavras e por todas as suas ações há um cumprimento pormenorizado que só pode ser explicado em termos do fato de que os homens que escreveram estas profecias estavam escrevendo sob a inspiração de Deus. Isso é mais uma prova da tese de que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpreta-se cedilha maiúsculo O, mas que a profecia de modo nenhum veio na antiguidade pela vontade do homem, mas homens santos falaram quando foram ouvidos, ou impulsionados, ou conduzidos ou inspirados, pelo Espírito Santo. Façamos agora um rápido e apressado exame deste minucioso cumprimento. Os detalhes são de grande valor, quando expostos em termos da tribo e da família das quais o nosso Senhor procedeu. Aí está essa criança nascida em Belém. A que tribo pertence? A resposta é, a tribo de Judá. A que particular família dessa tribo? A resposta é, a casa de Davi. Agora, lembre-se de que no Velho Testamento havia sido predito e profetizado que era da tribo de Judá e da casa de Davi que o Messias, ou libertador, viria. Muitos séculos, quase milênio antes do nascimento, e até antes disso, tinha sido feita a promessa de que ele seria dessa tribo e dessa casa. E aqui em Belém, onde o menino nasceu, deu-se o cumprimento dessa promessa. Depois, que dizer do tempo da sua vinda? Este é um ponto de grande interesse e importância, mesmo que vocês abordem o nascimento de Cristo do ponto de vista da filosofia da histórica. Geralmente se concorda que não houve tempo na história da humanidade em que a vinda do Filho de Deus, o Messias, fosse menos provável do que o tempo em que ele veio. Se coubesse aos homens a escolha da data, nunca seria nesse tempo, pois realmente nesse tempo parecia que o cetro se apartava de Judá. Mas foi justamente isso que foi profetizado e predito centenas de anos antes, que nos dias futuros, quando o cetro parecia estar se apartando da mão de Judá, o verdadeiro rei e governador viria. E se vocês lerem a história então contemporânea, verão que essa era a situação dos filhos de Israel quando o nosso Senhor nasceu também em termos da profecia do profeta Daniel. Leiam o capítulo 9 do livro de Daniel, com sua profecia acerca das 70 semanas, e ali verão igualmente, em seus mínimos detalhes, uma declaração feita de antemão sobre o tempo exato da vinda de Cristo. E realmente estupendo este extraordinário processo, esta ação acurada, esta predição mediante profecia feita nos mínimos detalhes. Em seguida, consideremos este assunto com relação à sua mãe. Por certo você se lembra da profecia que predisse que uma virgem daria à luz um filho. Sei que, provavelmente, a referência imediata e mais direta disto é um acontecimento da história daquele tempo, mas não se pode confiná-lo nisso. Há um elemento dúplice, um fato imediato e um cumprimento remoto. A virgem dará à luz um filho. Consideremos novamente o local do seu nascimento. Lembre-se de que foi dado ao profeta Miqueias acrescentar esse detalhe. O Messias nasceria em Belém. Por certo vocês se lembrarão da visita dos magos a Herodes quando, na plenitude do tempo, o nosso Senhor nasceu. Como Herodes não entendeu o que eles reportaram, ele consultou as autoridades e essas responderam que ele nasceria em Belém, segundo a profecia. Pois bem, quando vocês examinarem o Velho Testamento, verão descortinada diante de vocês esta verdade extraordinária. Deus deu a um fato, e a outro fato. Só Miqueias menciona Belém, porém Deus lhe deu esse fato particular, esse detalhe, e assim
o local exato do nascimento do Messias foi predito. Pensemos agora nas palavras do nosso Senhor, as palavras que ele proferiu pessoalmente. Se vocês lerem o capítulo 61 do livro de Isaías, verão ali que o profeta profetiza e prediz que o Messias diria certas palavras e faria certas coisas.